Boa noite, muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Gospel Joinville, queridos ouvintes do Spotify, você que está nos ouvindo em Joinville, no Brasil e no mundo. Nós estamos muito felizes porque hoje nós temos a gravação ao vivo desse podcast com o nosso amigo Tavinho Brígido. É uma honra, ele vai contar uma experiência especial. E você já sabe, eu sou Lohana. E eu sou Ismar, estamos aqui muito felizes, na verdade, mega No felizes. programa Negócios do Pai. Olha só, na Rádio Gospel Joinville. E eu quero iniciar com um versículo que a gente sempre tem falado na Rádio Gospel Joinville, né, através desse programa, que é um versículo que está em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, no podcast que nós vamos gravar hoje, acontece que a história do Tavinho ela tem exatamente isso. É um plano que Deus tinha na vida dele, um chamado, e tantas pessoas que estão ao vivo com a gente nesse episódio, nesse programa, eles estão aqui por um chamado, por algo que Deus tem a mais com a vida deles. E realmente eu quero já chamar o Tavinho aqui para Para falar um abrir, pouquinho falar um pouco da sua quem vida. ele é. Quem é você, Tavinho? Conta Compartilha para nós. conosco. Então, primeiro meu nome é Otávio, né? Mas todo mundo me conhece como Tavinho, Não tem então, nada de Tavinho aí, né? mas podem me chamar de Tavinho. Eu sou o marido da Carol, eu sou o pai da Liz, nascido e criado em Fortaleza, Ceará, publicitário de formação, né? Faço parte da quarta geração da minha família na área da comunicação. Porém, quando eu estava ali mais ou menos em 2015, tive uma estafa, né, que hoje é não bonito, chamado burnout, e decidi tirar uma licença não remunerada, que também hoje tem o nome bonito de ano sabático. E nesse ano sabático muita coisa aconteceu na minha vida, né, e foi aí que justamente, né, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas foi aí que nasceu o livro, justamente nesse período que Deus falou muito comigo. E aí depois, a partir desse ano sabático, eu decidi vender minha participação nas 3 empresas que eu tinha, que eu era sócio. Não sabia o que ia acontecer, mas já sabia que não era mais ali o meu lugar. E aí foi quando me envolvi com esse universo da tecnologia, esse ecossistema, e estou nele até hoje, né? Porém, também muito voltado, aí minha vida é sempre voltada para a parte social, a parte de impacto. Muito bom. Tavinho, seu primeiro impulso para escrever esse livro, como que foi e aonde que você estava nesse momento, esse exato momento da sua vida? Legal. É, Eu comecei, nesse período sabático, foi exatamente no ano de 2016, eu comecei a ter um relacionamento com Deus eh mais constante, mais disciplinado. Eu acabei criando uma disciplina de relacionamento com Deus, né, de leitura da palavra, de devocional e tudo mais. E uma das formas que eu encontrei de conversar com Deus foi através da escrita. Então eu criei um hábito de todo dia de manhãzinha cedo, escrever um diário para Deus. Então eu escrevia uma página, eu orando, e reservava outra página para ele. E aí eu parava um tempinho e ele começava a falar comigo, eu começava a escrever o que ele estava conversando comigo. E eu fazia isso nesse ano todos os dias. E baseado e teve um dia especificamente, assim, que Deus chegou para mim e perguntou: "Tu já pensou em escrever um livro?" E Muito a bom, minha já está resposta escrevendo, na foi: verdade. "Não", né, tipo, claro que não, não. Só que eu também já estava começando a ficar incomodado com algo que eu estava, lendo na Bíblia, que eu comecei a enxergar alguns padrões nos personagens bíblicos. É como se eu tivesse ao ler aquelas histórias, percebendo que, hã eram pessoas comuns, pessoas ordinárias, medíocres, que Deus fazia um convite e baseado no sim da pessoa, Deus transformava aquela vida em extraordinária. E eu Muito bom. percebi que não era um, não era dois, não era três, não, eram dezenas, praticamente todo mundo está ali na Bíblia, ele tem isso. Então, foi aí que Deus me deu a ideia. Ele me deu a ideia, o título, né, que o título do livro é Por uma Vida Menos Ordinária. Me deu os personagens, me deu tudo. Só que isso foi há quase 10 anos atrás. Uau.
Esse livro ele tem um coração, né? A gente caminhou junto, já foi para Jaraguá, a gente viajou assim, acho que deu para conhecer bem o teu coração, né? E esse livro ele traz o teu coração ali dentro, qual que é a essência dele, né? E o quanto ele pode transformar a vida de uma pessoa. Legal. Ele nasce desse conflito, né, entre eu permanecer numa vida medíocre ou eu aceitar um convite de Deus para realizar algo extraordinário. Protagonizar, né, mesmo. Protagonizar, sabe assim, Governar. sair da minha zona de conforto, né, e entender que a minha vida não é só para mim, né, eu não nasci para viver, fazer apenas as minhas coisas. Na real, quando Deus, o entendimento que eu tenho é que quando Deus nos criou, ele nasceu para que nós vivêssemos para o próximo. E a partir daí a gente começa a ter esse senso de propósito, né, de razão Sentido, de né. viver, né, de sentido de vida. Então a essência é essa, é mostrar para as pessoas que é possível você viver algo menos ordinário, né? E aí o lance é, para não ficar só na Bíblia, e as pessoas falarem assim: "Ah, isso aí aconteceu há muito tempo atrás e tal", eu comecei a correlacionar as histórias dos personagens bíblicos com histórias de personagens contemporâneos. Então, exemplo, na hora que eu falo sobre Davi, e falo que ele era um menino franzino, que daí Deus foi lá, fez um convite para ele, ele virou rei. Sim. Eu faço uma correlação com o Pelé, que também era um menino franzino, né, e tudo mais, ninguém dava nada por ele e ele virou o rei do futebol. Muito bom. Quando eu falo de José, que teve um sonho, né, e Deus foi lá e o sonho se cumpriu, eu faço uma correlação com Martin Luther King Jr., por conta do discurso dele emblemático, épico, que é o I Have a Dream. Né? Então, sei lá, quando eu falo de Maria, mãe de Jesus, eu correlaciono ela com a mãe do Einstein, Pauline Einstein, que também o Einstein foi negado nas escolas e ela assumiu aquele propósito ali de educar o filho e criar o filho, e o filho nada mais é do que o Albert Einstein, né? O cara da física. Então, eu faço sempre essas correlações para mostrar que não é algo tão distante assim. Né? Hoje em dia também existem pessoas que entenderam qual é o seu propósito e vivem isso na prática. Deixa eu até permitir, eu sei que a Lohana vai fazer mais uma pergunta, né? Mas eu quero fazer a provocação para todos que estão nos escutando, assistindo, né? Agora tem o vídeo junto desse podcast. Sim. O quanto a sua vida é ordinária ou o quanto você quer que seja extraordinária, o quanto que você realmente está olhando para Deus e pensando, será que eu tenho um chamado? Então, até para quem está aqui ao vivo, né? O quanto você tem certeza do chamado de Deus na tua vida. Você realmente vive isso, sabe? Eu acho que um pouco do chamar, a gente tem feito isso muito, né? Nas conversas e nos bate-papos, e o quanto a gente pode ajudar. Eu faço aquilo que realmente Deus quer que eu preciso fazer nessa terra. Essa é a provocação dessa noite. Sabe, o Tavinho, ele ficou 10 anos nesse negócio assim, ó, faço ou não faço, vivo ou não vivo, sabe? E de repente, não, ele decidiu obedecer, ser um farol, né. e essa é a provocação dessa noite. Queria, assim, Muito dar bom. aquele alerta, assim, ó, pense nisso, vamos lá, vamos focar daqui pra frente nisso. Ô, Lohana, pode ir? O que que você acha que foi mais desafiador nesse teu processo, né, nessa construção toda? Porque enquanto você constrói um livro, você é construído também. Muita coisa vai sendo mexida e colocada, né, mudada de lugar mesmo, né? Então, o que que você acha que foi mais desafiador nesse processo, Tavinho? E o que que você pode deixar de chave para as pessoas mesmo, né? Que foi algo que te impactou e você deixa de chave de ouro para elas ficarem atentas a isso também e talvez terem a vida revolucionada também. Tá. O mais desafiador foi porque, mesmo eu entendendo que Deus utilizava pessoas comuns e transformava pessoas ordinárias e transformava a vida delas em extraordinária, eu não achava que eu era capaz de escrever um livro. Eu não me achava digno de escrever um livro. Então eu era um impostor. Eu agia como, Você se tipo, sentia assim, isso, eu né? falava assim, cara, como? Como assim, Deus? Eu vou escrever um livro, sabe? E eu acabei, por isso que demorou tanto tempo. Eu ficava empurrando com a barriga Ele te mesmo, fez o assim. convite. Ele fez o Você convite, demorou para ele me falar deu sim. tudo. Ele desenhou pra mim, saca? Era simplesmente pegar, Segue a sentar e escrever. instrução, só segue. Só segue. Só segue. Sim. E aí, um dos motivos pelo qual também eu
eu me convidei para estar nesse momento aqui com vocês. Porque em um evento do SMA, sei lá, final de 24, ele fez uma dinâmica naquele programa, naquele momento ali, dizendo assim, cara, e se você morresse hoje? Qual o legado que você ia deixar? E aí essa pergunta começou a ecoar em mim e eu comecei e aí na hora o Espírito Santo falou assim, cara, quanto tempo mais você vai demorar para fazer aquilo que eu te dei nas tuas mãos? Uau. E aí eu falei, tá, entendi. Então eu vou agora de fato me dedicar para fazer isso. E engraçado que todas as vezes que eu tinha, sabe aquelas entre-safras que você fica perguntando, Deus, e aí, né? O que é que eu vou Qual o próximo fazer? O que é passo? que tu tem para mim? Ele, eu já te dei, Isso. filho. Já te dei. Enquanto tu não fizer aquilo que eu te entreguei, eu não vou te entregar algo novo. Né? Então eu falei, cara, vou finalizar esse livro, vou escrever esse livro como um gesto de obediência. E aí o que aconteceu? Eu Bem comecei chamar, a ser né? disciplinado. Obediência. Eu amo essa Obediência. palavra. Para mim, cara, esse livro para mim é obediência. É obediência. Maravilha. E aí, acabei criando uma rotina. Eu tinha, se eu fosse escrever só quando eu me sentisse inspirado, ele não ia sair nunca. Então eu comecei a acordar todos os dias, 5 da manhã, ter o meu tempinho ali que ninguém me enchia o saco, tava todo mundo dormindo, e eu pegava de 30 a 40 minutos todos os dias e começava a Sim. pesquisar sobre o personagem e escrever tudo que tinha na minha cabeça ali, sem corrigir, sabe? Então foi mesmo um processo de disciplina para escrever e finalizar. Muito bom. E se fosse deixar, se você fosse dizer assim, ó, o que que foi o ponto, a chave, assim, o que que fez, o que que deu essa virada, assim, nesse processo dessa construção da disciplina, o que que foi essa virada de chave? O que que você pode deixar como uma frase, assim, para impacto no coração das pessoas, assim, que foi o que mais ficou latente no seu, né? Que gerou movimento. É que não tinha nada a ver comigo. Era Deus. Eu sou só um instrumento. Eu sou só a mãozinha, os dedinhos digitando no notebook, Então é saca? literalmente obediência. É literalmente obediência. Assim, não dependia, não tem nada a ver com o fato de eu não ser um exímio leitor. Não tem nada a ver com o fato de eu ser. Não tem nada a ver com nada. Tipo, ele de fato extraiu algo de mim que não é meu. E, tipo assim, isso Que aqui era não é seu, mas Tavinho. acho que estava Mas guardado isso aqui não é em algum Tavinho. lugar. Sabe assim? Isso aqui é Deus através do Tavinho. Amém. Era a forma como você se via. Então, basicamente, assim, o que eu entendo que você fala é a provocação que a gente fez no início dessa noite. Quando Deus ele quer mudar a gente de nível, né? Quando ele quer transicionar a nossa vida, revolucionar a nossa vida, ele nos dá algo para fazer. E o sim que a gente dá para ele e a forma como a gente se determina para fazer, mesmo sem entender, né? Muitas pessoas não vivem o extraordinário de Deus porque elas querem entender. E Uhum, não faz sentido. Se não faz. realmente a gente procurar a história das pessoas que nos inspiram, né? Porque naquilo que você rompeu, agora muitas pessoas podem romper. Uhum, Então, muita coisa não vai fazer sentido. E uhum. realmente foi só disciplina, foi só fé, né? A gente fala só, mas são coisas muito É. grandes e relevantes, né? E só obediência. Então, parabéns, parabéns, Tavinho. Sensacional. O Ismar vai fazer agora algumas Maravilha, tá perguntas. muito Todo mundo paradinho quer esse saber. negócio. Eu preciso botar o público. No Para quem programa, ao está vivo. nos ouvindo aqui só no Spotify, né? Nós temos uma galera aqui de quase 100 pessoas, ou mais 100 pessoas, e a gente vai abrir agora para que eles possam fazer, de repente, perguntas pro Tavinho, para a gente deixar essa noite mais dinâmica. Alguém gostaria, de repente? Olha aí, ó. Vamos lá. Seu Ai, nome, o que que você faz e pode já fazer pergunta daí. Boa noite, eu sou o José Venere, eu sou Boa consultor noite. financeiro, já conhecendo o Tavinho aí e desde o ano passado. Tavinho, nesse teu processo de investigação, pesquisa bibliográfica desses personagens, qual mais você se identificou e por quê? E isso teve alguma mudança na tua vida? perfeito. O que eu mais. Eu estava conversando com alguns amigos dizendo o seguinte: se ninguém lê o livro, ele já falou comigo. Ele já foi muito especial nesse sentido, sabe? Então, o que eu mais me identifico é José, né? Pela questão de ser o sonhador e por tudo que aconteceu ali na vida dele. Mas teve um capítulo muito especial para mim que foi quando eu estava estudando sobre Maria, mãe de Jesus. Porque
semanas antes, eu tive uma conversa com a minha esposa, no sentido de conversar com ela sobre a questão dela retornar para o mercado de trabalho, e a gente começou a falar sobre a questão dela mãe e ela no mercado. E a gente teve ali, eu falei uma coisa que ela entendeu outra, normal de todo casal, e aquilo ficou aquele climão, né? E quando eu estava lendo a história de Maria, que ela dedicou a vida dela para cuidar e ensinar o, o próprio Deus, né? Criar os princípios de Jesus, Jesus ser humano, mas Deus também, aquilo começou a falar assim, cara, o que a minha esposa faz não é só cuidar da Liz, da minha filha, né? Ela pode estar, ela está gerando uma futura mulher que vai impactar o mundo e que muito do que a Liz irá fazer no futuro está sendo semeado agora, sabe? Então eu comecei a chorar escrevendo e a lágrima caindo. Fui lá na sala, amor, me desculpa por tudo que eu falei e tal. Então, assim, esse capítulo já falou comigo e já resolveu um BO gigante, sabe? Então, se ninguém lê, tá tudo certo, porque ele já teve Gerou muito valor, já né? gerou, já. Que precioso. Maravilha, mais alguém? Opa, pastor Rafael, vamos lá. Deixa eu chegar, deixa eu bagunçar aqui, né? Falar, querido. Eu seguro o Cuidado, microfone, cuidado tá? com essa pergunta. Tem que segurar, né? Segurar pra gente. Então, boa noite a todos. Tavinho, qual foi a sua maior dificuldade nesse processo e como você conseguiu forças para vencer essa dificuldade? Tá. Não foi contínuo, não foi algo de uma vez só. Ele foi realmente algo que, em alguns momentos, eu pensei em desistir, né? Eu tive, em alguns momentos, algumas pausas nesse processo, mas o tempo inteiro eu era incomodado pelo Espírito Santo. E aí é até uma das coisas que eu falo lá no finalzinho do livro, que é o quê? Essas correlações que eu faço com pessoas que foram convidadas por Deus para sonhar um sonho de Deus, e tem pessoas que começam a ter uma vida extraordinária por alguma inquietação pessoal, alguma coisa que estava incomodando tanto ela, que ela decidiu depositar energia e tempo para resolver aquilo. Parece que tá fora do lugar, né? Só que não necessariamente foi um convite de Deus. É uma inquietação própria. Às vezes é Deus, mas ela nem sabe que foi Deus. Exemplo, tem um momento lá que eu falo da rainha Esther e eu falo da Angelina Jolie. Eu faço a correlação com a Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie aproveitou a plataforma de atriz e tudo mais para dar voz ao povo em Camboja. Sim. Eu não sei nem qual é a religião da Angelina Jolie, mas não tem a ver com aquilo. Com o movimento que ela fez, né? Exatamente. Com o altruísmo. Uhum. Então, a diferença que eu entendo entre a Angelina Jolie e a Rainha Esther é que a Rainha Esther está sonhando um sonho que veio de Deus. E quando o sonho é de Deus, Deus patrocina, Deus impulsiona, né? Então, o que eu entendo, assim, que me fez permanecer é porque, desde o início, é um sonho de Deus. E ele quer E realizar. você já sabia. É tanto que desses 10 anos eu nunca vi algo. Sabe quando você tem uma ideia de uma invenção e você fala, e você não faz, aí daqui a pouco inventam e você fala assim, droga, eu tive aquela ideia Era pra há mim, né? 5 anos atrás e um cara foi lá e fez. Sim. Eu não vi isso acontecer com o livro. Então é como se realmente Deus estivesse guardando esse livro para mim e, tipo, ficou me forçando. Então, esse Sim, foi eu o. creio que Deus queria dar voz, né? Trazer essas coisas, né? Esse jeito de pensar, essa estruturação, como foi construído, mas a partir da sua lente, da Uhum. sua vivência, da sua experiência. E com certeza, em relação às pesquisas, enquanto você foi buscar, né, informações e a vida das pessoas e no que elas romperam, a sua vida ia sendo modificada no meio do processo. Uhum. Maravilha, temos Mas mais uma Quero fazer mais, eu pergunta? gostei aqui do... Opa! Vamos lá, seu nome, o que você faz, né? E a pergunta pro Tavinho daí. Tá, meu nome é Leandro, eu sou da Demicon e trabalho com consórcio. Deixa eu te perguntar aqui,
qual a mensagem que você identifica que Deus quis entregar através da sua vida sintetizada nesse livro? Olha essa, hein? Essas são as pegadinhas agora, te vira. Cara, a mensagem é: se Deus me usou para escrever esse livro, ele pode usar você também, assim, sabe? Então, assim, Amém. Eis-me aqui, Senhor. tipo, Já estou aqui. se Deus colocou algo em ti, se Deus te convidou para viver algo com Ele, pode ir. Amém. Pode ir. Assim, vai, porque é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te orientar, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai fechar as portas que não devem São ser para você. fechadas. Uhum. É Ele. É Ele. Sabe? Então, a maior mensagem é se você ainda não teve sensibilidade para entender esse convite de Deus, eu te convido, Encorajo. né? Eu te encorajo a tirar um tempo e pedir isso para Ele, né? Pede e se cala, porque Deus só vai falar se tu estiver calado. Então tu fala com Ele, pede e deixa Ele responder. E eu tenho certeza que Ele tem um convite específico para ti. Estava falando sobre isso mais cedo. Tem coisas que Deus colocou para você, que só você é capaz de fazer. Né? Então, que você tenha essa sensibilidade de entender qual é o convite de Deus para a tua vida. E se você já ouviu, que você haja, que você faça, né? Que Muito você bom. obedeça. Muito bom. Quero conectar isso que você acabou de falar com uma frase do Bill Johnson, que diz assim, ó: só você pode revelar uma face de Deus específica. Existe uma face de Deus que só você pode revelar. Amém. De tão únicos que nós somos, Uhum. né? O Senhor, ele se revela de muitas formas, mas em cada um ele colocou algo precioso, ele colocou algo que precisa vir para fora. Então é esse convite, né, que nós fazemos para quem está nos ouvindo ao vivo, para quem vai nos ouvir na Rádio Gospel Joinville, vai ouvir no Spotify, é que você deixe Deus trazer para fora, né? Aquilo que está dentro de você, o talento, o sonho, o projeto que por qualquer motivo você deixou guardado na gaveta, né? Achando que não era para você, ou que não era o tempo, ou que você não ia conseguir. Então, que maravilhoso. Legal. Posso fazer mais uma última? A última, a Tô última. empolgado. Eu vou fazer pro Bob, que ele já levantou a mão, né? E a Ana, a última dele, beleza? Olha só, gente, eu não sei se vocês entenderam o que a gente tá fazendo aqui nessa noite ainda, mas a gente tá falando sobre chamado, É uma ok? ativação, né? É um É programa realmente muito você especial. tentar olhar para a tua vida, ver o quanto Deus quer te usar, quer mover algo poderoso através das tuas mãos, das tuas decisões, ok? Eu sou de Jaraguá do Sul, lá eu trabalhei na VEG, né? Todo mundo trabalha na VEG lá. Mas o que eu amo é olhar uma pessoa, o quanto na geração dela, ela não tendo nada, tudo que ela fez, ok? De pensar no legado de quantas milhares de pessoas ela emprega numa cidade, né? Pensando em empreendedorismo, certo? O poder que é, o quanto Deus pode fazer na vida de alguém, certo? E assim, tantas pessoas, né? Ou pessoas, ou missionários, ou empreendedores, assim vai, ok? O quanto Deus pode mover por causa de uma mente. Gente, tem tudo a ver com a nossa mente, certo? O quanto eu viro algumas chaves aqui, eu entendo que Deus tem para minha vida, né? Quantos aqui, como o Tavinho, já olham para si e pensam, poxa, eu posso escrever um livro? Levanta a mão, que tem uma história. Quantos aqui não escreveram o livro ainda? Viu? Então, existe algo que Deus pode fazer através de um livro, ou através de tantas coisas. Então, seja ativado nessa noite por isso, ok? Essa é a provocação do que a gente quer. Bob, meu amigo Wagner, né? Que é o Wagner Bob. Isso aí, o Wagner Beato, sou o Bob, lá do Mercado 24 Horas. Tavinho, o que te inspirou sobre o título do livro? Show. Então, já existiam muitos livros e coisas cristãs, gospel, com extraordinário. Então, quando eu falo por uma vida não ordinária, é basicamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente, de um jeito mais criativo. E também eu aproveitei que no português a palavra ordinária
no entendimento comum, ela é diferente do que ela está no dicionário. Todo mundo, quando vai ordinário, pensa que é uma coisa ruim, né? Pensa que é uma coisa que Sim. não presta. Ah, aquele cara é um ordinário, né? Ou então, bonitinha, mas é ordinário. Então, eu aproveitei que essa palavra, ela é pejorativa, né? No cunho popular, para justamente gerar esse impacto. Mas, na verdade, assim, no final das contas, é um manifesto, né? Para que nós realmente possamos buscar uma vida menos ordinária, Menos comum, menos né? comum, menos medíocre, né? Sim. Menos Que a gente qualquer queira coisa. algo mais, né? A gente Exatamente. nasceu para muito mais. Exatamente. Perfeito. A última pergunta, Amém. então. Opa, agora sim. Cameraman, vem comigo. Meu, sempre amei isso, cara. Achei muito massa. Alfonso, esse é o nome do cara, é isso não? Alfonso, uma coisa assim, né? Nosso Uma famoso coisa assim. Alfa. Ana, seu nome, né? E o que que você faz? E a pergunta aqui pro nosso amigo Tavinho. Eu sou Ana Paula, tenho uma MEI, prestadora de serviços, e eu queria perguntar mais uma vez, que eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas esse processo do livro, da ideia, do tema, e esse processo de 10 anos de espera, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os sentimentos, medo, angústia, aquela sensação, tipo, eu não sou capaz, porque eu sei que isso vai inspirar a mim e a todos que estão aqui a botar os projetos em ação. Muito boa Muito pergunta, bom. Tavinho, vai lá. Legal. O que acontece? O fato de eu não me sentir digno de escrever um livro também tem a ver com algumas coisas que foram faladas para mim enquanto eu era criança e que eu tomei como verdade, né? Algumas experiências ali que eu vivi, por exemplo, passando dos meus pais, algumas palavras do meu pai tentando me incentivar, tentando me educar, mas ao mesmo tempo me colocando para baixo e gerando em mim uma série de percepções que eu era aquilo que ele estava falando que eu era. Também ajudavam muito nesse contexto de falar assim, cara, isso aqui não é para mim. O que Deus está pedindo para mim é algo que não cabe, sabe assim, é algo muito fora da parada. Isso foi tratado muito nesse meu entendimento de quem eu era em Deus e de quem Deus era em mim. No sentido de que não interessava o que o meu pai terreno estava falando sobre mim, interessava o que o meu pai do céu pensa de mim Muito e bom. fala de mim. E, Perfeito. e muito também do que ele estava pensando quando ele me gerou. Né? Então, em Salmos fala que o Deus teceu planos para a gente enquanto nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Então, cada um de nós aqui tem algo de Deus puro, seu, próprio, sabe? E quando eu comecei também a entender isso, que aquilo que Deus estava me dando é porque Ele confiava que eu era capaz de fazer aquilo, as coisas foram começando a desatar, sabe assim? E teve um outro momento também que foi um processo, eu comigo mesmo, nesse sentido, porque vinha muito aquela sensação, e se eu fizer o livro e ninguém comprar? E se eu fizer o livro e ninguém Sabotadores, lê? pensamentos E se eu sabotadores. fizer não sei o quê e não sei o quê? Sabe aquela coisa como se eu estivesse fazendo isso esperando uma retribuição de homens, sabe? Mas na real, isso aqui, mais uma vez, não tem nada a ver com homem. Isso aqui é um gesto de obediência a Deus. É algo que ele pediu para eu fazer. E eu tinha que fazer. E graças a ele eu fiz. Muito bom. Entreguei. Tá aqui sendo entregue. Amém. É hoje. Tava assim, hoje é o grande dia Uau. da entrega disso aqui. Sim. Gente, isso aqui, ó. Eu tô mostrando isso aqui, mas isso aqui é fake, tá, gente? Isso aqui é só um mock-up. Isso aqui é outro livro que tá dentro aqui, sabe? É só botei a capinha bonitinha. Para mostrar, Porque né? agora, o livro que eu tô lançando hoje é o e-book, é o livro digital. Isso aqui é uma promessa. Eu creio, tenho convicção de que um dia eu terei, né, Os exemplares. existirá o exemplar físico Sim. do livro. Mas por Então enquanto, vocês entendem que são níveis de fé, né? Níveis de fé. Todos os homens da Bíblia, ou homens, né, que não estavam na Bíblia, como você pesquisou, contemporâneos, e que realizaram, eles não realizaram tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Mas é um nível de romper diferente, porque você só vai para o próximo quando você rompe aquele primeiro, aquele pequenininho, você vai se sentindo mais encorajado. Mas assim, ó, sensacional, Tavinho, sensacional, parabéns,
estamos muito felizes com essa realização, sabe? Assim, ó, você deu um passo, você entrou nesse movimento de romper e você passa a ser um farol, porque você ergue uma bandeira para dizer para as pessoas assim, naquilo que eu venci, você consegue também. Se eu rompi, você consegue também. Então é isso que a gente quer deixar, né, para os nossos ouvintes também, para as pessoas que estão aqui conosco, que esse é um tempo de ativação. Tudo que está acontecendo aqui não é só uma divulgação, mas é uma ativação daquilo que está dentro de você. Com certeza, enquanto o programa está acontecendo, cada um foi buscar lá dentro de si o que está guardado. Sabe, quantas gavetas estão fechadas? Porque tem pessoas que têm um sonho de um livro, às vezes outras pessoas é uma viagem, outras pessoas é outro projeto, sabe? É empreender, mas que maravilhoso e poder fazer essa ativação aqui. E eu queria que você deixasse só uma última frase para ficar no coração deles. Uma frase para a gente poder encerrar e você falar seus arrobas e você falar do QR Code, como que esse livro pode chegar na mão das pessoas. Ok. Gente, no finalzinho do livro, eu conto que esse livro não tem fim. Por quê? Porque eu tenho certeza que cada pessoa que está ouvindo isso e que vai ler esse livro, eu quero ouvir das pessoas, as histórias das pessoas de como foi o convite de Deus e de como Deus transformou a vida delas em algo extraordinário. Então, aqui são 12 capítulos, mas eu tenho certeza de que eu ainda vou escrever muitos outros capítulos das histórias das pessoas que estão lendo esse livro e que vão estão contar para você, vão me compartilhar. contar. Então a ideia bom. é essa, a ideia é não parar aqui. É um livro vivo, Foi só o começo. foi só o começo. Foram Muito só os 12 primeiros capítulos de várias e várias e várias histórias que vão ser contadas através desse livro. E os meus arrobas é Tavinho Brígido, @Tavinho Brígido em tudo. Então é Instagram, YouTube, LinkedIn, Uau! E como que a gente faz TikTok. para comprar esse livro? Eu quero saber. Como que faz? Está na Amazon. Quem está aqui presencialmente, naquele QR Code ali, ó, pistola o QR Code, já vai direto para a página. Mas você pode buscar na Amazon mesmo, no Kindle, Por uma Vida Menos Ordinária, e ele vai estar lá disponível para você. E qual a Quem surpresa do dia comprar para quem tá aqui? comprar hoje Olha aí. tem um valor especial, né? Só hoje. Então aproveitem, adquiram hoje. Está com valor especial. E sim, não só hoje, mas foi um propósito que eu fiz com Deus que 50% do lucro vai ser destinado para o reino. Então, atualmente está sendo destinado para o Instituto Hope. Olha aí, Brasil, pega essa chave, porque além de todo o propósito gerado dentro dele, é um livro com propósito, né? Com fundos separados e já com direcionamento e já com tantas sementes. É uma semente, mas já está tomando forma e rapidinho vai virar uma árvore. Amém. Tavinho, glória a Deus pela sua vida. Nós esperamos que você se sinta encorajado, feliz, que você tenha sido ativado para realizar, para viver os seus sonhos, para romper, para continuar. Não precisa ser um resultado gigantesco por dia, mas você precisa sim fazer um pequeno movimento todos os dias. E cada dia que você fizer esse movimento, você vai estar mais perto do seu sonho, mais perto de ser um realizador, mais perto de ser um protagonista da sua vida, de governar a sua vida e de influenciar pessoas. Tudo que nós fazemos não é só para nós. Os dons que Deus coloca dentro de você não é só para você. Geralmente os dons a gente usa para as outras pessoas. Então deixa tudo vir para fora, esse ouro que está dentro de você vir para fora, para que a gente possa fazer a diferença, ser sal e ser a luz do mundo. Tavinho, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Maravilha, Até- chegamos no final então do nosso Chegamos ao podcast, né? E final. outra Tavinha realmente me deixou muito chateado, cabreiro, olha, tenho lá uns 2, 3 livros e não terminei ainda. O que eu vou fazer com isso tudo agora? É minha, Como né? que eu vou lidar com isso agora? Como é que eu vou dormir hoje à noite? Me fala. Entrega. Ok, já Muito entendi, bom. vou ter que me esforçar mais. Sensacional. Gente, valeu. E Parabéns. precisamos saber se o público que tá aqui gostou. Faz um barulhinho aí. É isso aí!
Maravilha! Muito Deus bom, abençoe. bom. Obrigado, Parabéns, gente. Valeu, Tavinho. Um beijo e até a próxima. Valeu, galera.